o mercado de trabalho no Brasil. Esse é o tema do seu Agenda Econômica de hoje. Está aqui conosco a doutora Lúcia Garcia. Ela é coordenadora geral do Sistema de Pesquisa de Emprego e Desemprego do DIESE, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Está aqui conosco também o jornalista Beto Almeida. Doutora Lúcia, queria falar um pouquinho da qualificação profissional. Está havendo aí uma grande movimentação em torno da qualificação. O Brasil já pensa em importar engenheiros dos Estados Unidos, né? Está aí a mídia toda falando nisso. Vários setores, várias empresas, inclusive na área de prospecção, AESO e tudo, não encontram engenheiro para trabalhar, e também engenheiro de construção civil. Começa a faltar mão de obra qualificada. Então eu queria que a senhora dissesse um pouco abordasse um pouco essa questão da qualificação de mão de obra, fizesse uma análise da qualificação de mão de obra e nesse estágio que nós estamos vivendo, com algumas empresas reclamando, embora não tenhamos ainda chegado à estatística muito precisa sobre isso, mas sobre, de fato, está faltando mão de obra qualificada no Brasil? Está faltando, mas isso é o resultado das nossas opções. Nós, durante uma década, nós abrimos mão de políticas ativas, abrimos mão de uma política de formação consistente. Nós abrimos mão, não é, do pensamento num futuro de país. Na verdade, nós tivemos uma política defensiva, uma política de desmonte de universidades, desmonte do sistema escolar, não é? E a qualificação, durante essa década que passou, ela foi utilizada como uma chantagem ao trabalhador, né? Você está desempregado, a culpa é sua, você não está qualificado. Então vá lá competir com o seu colega, seja mais qualificado que ele. O desemprego vai continuar alto, mas pelo menos você puxa o tapete do outro companheiro trabalhador, né? Nós vivenciamos isso. Houve um contexto aí, né, houve um contexto. Onde surgiu aquela expressão até assustadora, inempregável. Né? Exatamente, os inempregáveis e o termo empregabilidade, que era algo associado a uma probabilidade que você teria de encontrar uma ocupação, dadas as suas características pessoais, incluindo a qualificação. Bom, e o que fez o trabalhador ante a esse contexto? Ele buscou uma qualificação, buscou de maneira individualizada, atomizada, fragmentada, né? E uma qualificação que o próprio trabalhador poderia arcar, poderia financiar. Então, nós temos ações de qualificação por iniciativa dos trabalhadores. Nós temos aí, a cada 3 anos, aproximadamente 25% dos ocupados nos dizem que sim, adotaram, tomaram providências no sentido de buscar sua qualificação. Né? Mais da metade deles nos dizem que eles arcaram financeiramente com essa iniciativa. E mais da metade da qualificação foi propiciada por cursos de pequena duração e por escolas de qualificação vinculadas à informalidade, a idiomas, enfim, mas sempre em cursos muito curtos. Então, existe uma qualificação sendo feita no Brasil que, ao que tudo indica, não é adequada para as necessidades que nós temos hoje, para a potência hoje que o país, enfim, se conforma, né? Naquela situação que o país requer. E há necessidade, então, de uma política pública que vá e oriente no sentido de formar os profissionais que realmente precisamos para uma alavancagem produtiva. Então, nós temos aí a multiplicidade de cursos de gestão, mas nós precisamos de engenheiros, precisamos de químicos, precisamos de engenheiros, precisamos de profissionais que vão atuar na transformação, então que vão atuar na indústria de transformação e na construção civil. Né? Fortemente, esses profissionais são necessários. Como é que nós observamos a escassez
desses profissionais. Como é que nós identificamos já agora, de fato existe uma escassez de força de trabalho qualificada nesses termos? Sim, nos faltam engenheiros navais, nos faltam, nós percebemos esse tipo de situação, principalmente quando nós estamos diante de um grande investimento numa região como a região metropolitana do Recife. O Porto de Suape, ele exige um formato de qualificação. Qual a qualificação que a nossa população em Recife tem? Ela não é adequada para aquele investimento. Né? É tradicionalmente ligada à agricultura da cana. A agricultura e aos pequenos serviços, e muitas vezes serviços que não estão associados a uma organização do trabalho típica do assalariamento. Professor, ainda falando sobre qualificação, há uma pesquisa do IPEA, que é Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, afirmando que 23,7% do total de desempregados no Brasil acusaram a não qualificação como a maior causa do seu próprio desemprego. Esses percentuais se elevaram drasticamente nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, 48,4%. O que pode ser feito em termos de políticas públicas para se elevar o grau de qualificação profissional no país, principalmente nas regiões mais pobres? Essa pesquisa, esses dados do IPEA se referem à percepção do trabalhador. Né? Ele mesmo acha que ele não tem qualificação. Ele avalia que essa seja a dificuldade de inserção que esse trabalho, enfim, que tem para obter uma vaga, obter sucesso no mercado de trabalho. Nós temos que ter uma política de escolarização, fundamentalmente. Né? Se você não é alfabetizado, tanto na nossa língua, né, quanto matematicamente alfabetizado, você não vai vencer as outras etapas necessárias para o processo de produção requerido do Brasil hoje. Né? Então, eu acredito que a escolarização é fundamental. Que a gente volta para aquele ponto inicial, quer dizer, de todas as questões sociais, que é a questão da educação. Tá? A base na educação. A educação deficiente compromete todo o resto da produção, toda a cadeia da produção. A educação, a deficiência da educação, ela compromete a produtividade, ela compromete a sociabilidade e ela compromete a cidadania. Porque o trabalhador que não tem autonomia, né, ele não procura se organizar, ele não procura um padrão de relação de trabalho, né, que esteja à altura desse desenvolvimento. Né? Porque esse desenvolvimento ele requer que o trabalhador ele tenha, né, como reivindicar e como se postar nesse projeto de desenvolvimento. Então, um passo fundamental para essas regiões é, de fato, a associação de outras políticas com escolarização. Né? E o aprendizado do ofício, ele será mais fácil. Né? E não adianta pular etapas, né? Que a gente está vendo hoje, por exemplo, que um percentual muito alto de estudantes de engenharia desistem do curso antes da conclusão. Quer dizer, eles não têm base para continuar o curso, acham o curso muito difícil e abandonam o curso. Nós temos um diagnóstico já feito pelo Ministério da Educação, né? Porque no que diz respeito, né, aos dilemas do Brasil, o dilema do acesso à educação, ele foi resolvido no que diz respeito ao ensino fundamental. Ao ensino médio nós estamos em curso, né? Mas a qualidade não. Né? Então, de fato, a escolarização é fundamental, a escolarização associada à formação profissional é fundamental, né? E essa educação cidadã e autônoma, né, que permitirá aí que nós tenhamos uma população trabalhadora, né, produtiva, certo? E altiva. Professora, em relação à informalidade, segundo o relatório anual de informações sociais, RAIS, do Ministério do Trabalho, relativos a 2009, o total de pessoas com carteira assinada no Brasil chega a 41,2 milhões.
Ou seja, há um mundo de trabalhadores na informalidade, né, que não tem carteira de trabalho, não tem direitos básicos, não tem CLT, aquele drama crônico que nós temos. Como é que o Diese encara esse tema? Em primeiro lugar, o Diese procura distinguir o assalariamento sem a carteira assinada, portanto, a subordinação a um patrão sem o acesso aos direitos sociais consagrados, né, pela Carta no Brasil, daquela situação em que nós temos o pequeno negócio ou a pequena economia familiar. Né? Nós temos cerca de 10%, 10% de trabalhadores que são assalariados e não contam com a carteira assinada. Esse segmento, ele cresce junto, em termos absolutos, junto com o crescimento econômico. Né? Assalariados sem carteira. Sem carteira assinada. Eles são considerados informais também? Porque nesta discussão da informalidade, muitas vezes se coloca no mesmo balaio tanto o trabalhador assalariado sem a carteira, quanto o trabalhador autônomo. O camelô, por exemplo, né? O camelô que ele mesmo compra e ele mesmo vende. Isso, o camelô que é camelô, que ele não é empregado de ninguém. Ele não é empregado de ninguém. Então esse é um. O outro o camelô contrata alguém para ajudá-lo, aí eu vou te pagar por mês. Tal. Aí ele é assalariado. Assalariado sem a carteira de trabalho assinada. Né? Então, nós temos o trabalhador sem a carteira assinada, nós temos o trabalhador autônomo, no qual se inclui grande parte dos trabalhadores da construção civil, por exemplo. Né? Nós temos os trabalhadores domésticos sem a carteira assinada, que é uma outra modalidade. E nós temos aí muito pequenos empregadores que têm um negócio bastante reduzido, enfim, com poucos associados a ele. Então, a primeira questão que consideramos necessária é preciso distinguir essas situações. Né? O emprego, o assalariamento sem a carteira assinada deve ser combatido no Brasil, com fiscalização. Né? Fiscalização. Mas quem fiscaliza a não fiscalização? Não há fiscalização. A fiscalização, ela não é suficiente, e uma das questões fundamentais é a ampliação do nosso quadro de fiscais, do trabalho, do INSS, enfim. Então, uma das questões é o combate, né, ao trabalho ilegal, porque esse é um trabalho ilegal. Né? E é um trabalho arriscado, né? Vide os fiscais assassinados até hoje. Então, existe uma posição das centrais, enfim, claro, no sentido ao combate ao trabalho assalariado sem a carteira assinada. Agora, para esse segmento de 18% da população ocupada que se envolve em uma pequena economia, uma economia popular, que trabalha, onde estão os nossos trabalhadores autônomos, onde estão os nossos donos de negócio familiar, onde estão os nossos trabalhadores familiares. Para isso, nós precisamos de políticas do tipo MEI, né, o microempresário individual. Nós precisamos da extensão de uma série de regulamentações que hoje existem para os trabalhadores assalariados, né, direitos sociais que alcancem, respeitadas as singularidades e as especificidades, a essa população, que cheguem, que alcancem essa população. Né? Na verdade, nós entendemos que precisamos ter uma clareza quanto à política pública e não trabalhamos, em geral, com taxa de informalidade. Por quê? Porque a taxa de informalidade vai de encontro, né? Ela contrasta com a possibilidade de nós termos políticas públicas corretamente desenhadas para esse segmento não formalizado. Que esse segmento não formalizado, na verdade, o que nos preocupa é um segmento sem acesso a direitos. E com a mudança demográfica que nós estamos enfrentando no país, ou seja, logo nós teremos problemas aí com relação a essa população que não vai ter direitos, os seus direitos previdenciários não estão garantidos.
Doutora Lúcia, nosso programa está caminhando para o final. Eu queria uma pergunta aqui que a gente não podia deixar de fazer, a questão da preocupação com a tecnologia. Porque nós assistimos uma coisa semelhante no setor bancário, com o ingresso dos caixas eletrônicos, e aquilo que tinha que ter um funcionário do banco para fazer, hoje quem faz é o cliente. Isso. Então, os frentistas, por exemplo, temem que nós temos o autoabastecimento. O cara chega lá no posto, para o carro e ele mesmo abastece, ele mesmo passa o cartão e vai embora. Entendeu? Quando passa o cartão, libera a bomba naquele valor exato e tal. E também a questão dos cobradores de ônibus temem também a perda do emprego. Como é que o Diese, que está dentro desse assunto, dessa panela de ebulição do emprego e do desemprego, vê essa questão de tecnologia versus oferta de mão de obra? A tecnologia avança de uma maneira inexorável, né? Ela tem um avanço. O que nós podemos modular? Né? Nós podemos negociar no ambiente de trabalho o ritmo de entrada dessa tecnologia em algumas unidades produtivas. Né? A comissão de fábrica, por exemplo, né? Se houver liberdade de organização sindical, ela pode ir negociando essa entrada de tecnologia e um encaminhamento correto para os trabalhadores que serão... Para dar tempo de se preparar para uma outra coisa, né? Porque essa marcha, a lei tendencial de uma entrada de tecnologia, ela está colocada. Ela é colocada, ela é da dinâmica do próprio desenvolvimento capitalista. Mas nós podemos negociar, nós podemos atingir um patamar de concertação em relação ao ritmo com que esta tecnologia é adotada e, com isso, nós termos programas adequados de reconversão. Né? Adequados de reconversão, nós temos aí preocupações, não é? Porque nós precisamos realmente discutir com profundidade o que é possível a um trabalhador, né? De 50 anos, habituado a um tipo de trabalho, enfim, e para isso existem os meios possíveis. Há uma possibilidade de uma discussão sobre as saídas, mas nós teremos liberação de força de trabalho por conta da entrada da adesão tecnológica e nós queremos, como trabalhadores, participarmos da festa. Né? Porque se a produtividade é gerada pelos trabalhadores, né, o acesso à partição do produto social, ela deve privilegiar os trabalhadores. Como? Através de política de valorização de salário mínimo, enfim, e de outros direitos. Professora, a gente ouve falar muito no Diese, né? Tem uma história, uma trajetória, né? Ligada não apenas ao salário mínimo, mas muitos estudos, mas nem sempre todos conhecem bem a história desse instituto. Conta pra gente o que é o Diese, como é que ele faz, como é que ele trabalha. O Diese é uma instituição que surgiu no cenário nacional em 1955, em dezembro de 1955, a partir do desejo, enfim, do entendimento político de um conjunto de dirigentes sindicais em São Paulo. Né? Naquele momento existia uma preocupação com a carestia, o salário mínimo já era uma política presente, consagrada, né? Desde o preceito constitucional até a sua implementação, enfim, já implantado o salário mínimo, se enfrentava uma elevação de preços que corroía o valor do salário mínimo e os trabalhadores entendiam que deveriam aferir, né, essa depreciação do salário mínimo. E pensaram numa universidade do trabalhador, que acompanhasse as condições de vida do trabalhador e propiciasse, alimentasse de informações a esses dirigentes, os seus sindicatos, para uma luta nesse sentido, para um mundo mais equitativo. Desse departamento ficou o departamento de economia, dessa universidade do trabalhador ficou o departamento de economia e estatística, que é o Diese. E o Diese desenvolve então, da sua origem, atividades que são associadas, atividades de assessoria em mesa de negociação, atividades de pesquisa, que nós estávamos comentando aqui, e atividades de educação, formação, enfim, dos nossos dirigentes. E a Agenda Econômica fica por aqui.
Se você tiver críticas ou sugestões ao nosso programa, entre em contato conosco pelo portal www.senado.gov.br/TV. Para saber mais sobre questões ligadas ao emprego e ao desemprego no Brasil, entre no site do Diese, www.diese.org.br. Agradecemos a entrevista e as informações transmitidas pela economista Lúcia Garcia, coordenadora geral do setor de pesquisa de emprego e desemprego do Diese, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Agradecemos também a participação do jornalista Beto Almeida. A você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência e até o próximo Agenda Econômica. Até lá.